Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o João Soares, professor de Biologia do Enem 360. Hoje nós iremos resolver mais uma questão de Biologia do Enem, mas não se esqueçam, se inscrevem no nosso canal, curte nossas videoaulas, compartilhe nosso trabalho. Vamos ver se esses vídeos vão chegar em outros alunos do Brasil que vão fazer o Enem futuramente. Quem quiser também pode se inscrever, me seguir aí no Instagram, lá vocês vão encontrar outras postagens de biologia e resolução de outras questões também. Bom, vamos começar. Hoje nós iremos falar sobre diversidade biológica no Enem, né? O quarto tema mais cobrado na prova. 12% das questões de biologia são relacionadas a taxonomia, botânica ou zoologia. Bom, a questão de hoje é uma questão de zoologia do Enem de 2018. Vamos ler juntos o enunciado. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo, é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem a ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da letra A, proteção da fase de pupa, favorecendo a sobrevivência dos adultos férteis. B, produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. C, exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases de vida. D, ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. Ou E, utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Como eu falei anteriormente, isso é uma questão de zoologia e que fala especificamente sobre a classe dos insetos, né? Só ressaltando que os insetos é uma classe do filo Arthropoda. Então vamos falar um pouquinho sobre esses animais para a gente conseguir depois responder essa questão. Bom, os insetos então são artrópodes, né? Eles possuem característica dos artrópodes, que é ter patas articuladas, um corpo segmentado, além de uma carapaça rígida que protege o seu corpo, que é o exoesqueleto. Com relação aos insetos, eu tenho algumas características específicas que vai diferenciar eles de outros artrópodes, como, por exemplo, são 3 patas articuladas, né? Vocês podem ver nessas imagens aqui, né? Diferentes dos aracnídeos, por exemplo, que possuem 4 patas articuladas. O corpo possui 3 segmentos corporais. Eu tenho a cabeça, o tórax e o abdômen. Diferente dos aracnídeos e dos crustáceos, que possuem 2 segmentos corporais, o céfalo-tórax e o abdômen. E como todos os artrópodes, eles possuem esse exoesqueleto, né, de quitina. A grande questão é que esse exoesqueleto é uma carapaça rígida que acaba limitando esses animais, né? E para esses animais conseguirem crescer e se desenvolver, eles precisam passar por um processo chamado de muda ou equidise, que é basicamente essa perda, né, do exoesqueleto, em que eles vão ter que sair dessa carapaça rígida, e conforme eles saem dessa carapaça rígida, eles vão conseguir crescer, se desenvolver, né? E posteriormente uma nova carapaça rígida vai ser produzida, né? Esse vídeo está mostrando basicamente essa equidise de uma cigarra, né? Então, ao longo do desenvolvimento dos artrópodes, né, mas falando especificamente sobre os insetos, eles terão que passar por esse processo de muda ou equidise. E, já falando um pouquinho sobre isso, né, o desenvolvimento dos insetos pode ser de 2 tipos. O desenvolvimento direto, né, que acontece como, por exemplo, nas traças, em que existe o estado juvenil ali, o jovem, só que o jovem ele é muito semelhante ao adulto. Tem as mesmas estruturas corporais, só é um pouquinho menor. Nesse caso, você não tem essa mudança gradual do jovem para o adulto, essa mudança muito brusca. Só basicamente ele aumenta de tamanho. Então esse animal não sofre o que nós chamamos de metamorfose. Então não existe metamorfose ali e por isso eles são chamados de organismos ametábolos. Agora nós temos insetos que fazem desenvolvimento indireto, que é quando o estado juvenil ele é bem diferente do adulto, né? E conforme o organismo vai desenvolvendo, ele vai sofrendo o que nós chamamos de metamorfose. Nesse caso aqui mostrado na imagem, nós temos um barbeiro e o estado juvenil ali é chamado de ninfa. A ninfa é diferente do adulto, mas nem tanto, né? Ele tem algumas estruturas ali muito semelhantes. A diferença tem a ver geralmente com a ausência de asa, né? No caso da ninfa, ela não tem
tem a asa ainda. E ela vai se desenvolvendo conforme esse animal vai sofrendo metamorfose. Então aqui você tem um processo de metamorfose. Mas como a ninfa ela tem algumas semelhanças com o adulto, a gente chama de metamorfose incompleta. E esses animais são chamados de hemetábulos. O interessante aqui é que, além dessa semelhança morfológica que existe entre a ninfa e o adulto, existem semelhanças de acordo com o habitat e os comportamentos desses animais. Tanto a ninfa quanto o adulto eles podem estar no mesmo habitat e possuem o mesmo nicho ecológico, ou seja, o mesmo tipo de alimentação. Como, por exemplo, a ninfa ela já está consumindo sangue de adulto, né, para se alimentar. Sangue de mamífero para se alimentar, da mesma forma que o barbeiro adulto. Então, pode haver competição entre esses diferentes estágios de vida, né, dessa mesma espécie. E isso pode ser algo problemático, porque havendo competição, né, isso pode limitar um pouquinho a sobrevivência desses animais. Agora, o enunciado fala sobre insetos que têm o desenvolvimento indireto com metamorfose completa. Ali eu tenho uma larva que é bem diferente do adulto. Essa larva ela vai se transformar na pupa, né, aquele casulo, que posteriormente vai se transformar no adulto, que é bem diferente, né? Passar esse vídeo rapidinho, que é essa larva de um besouro, né? E você também pode ver esse esquema, né, da metamorfose completa da borboleta, mas no caso do besouro, nós temos ali a formação, nesse momento, da pupa, né, esse trecho aqui mostrando a pupa do besouro, e que posteriormente vai ter a saída, né, do besouro adulto, que é bem diferente da larva. Esses animais são chamados de holometábulos, com metamorfose completa. E o interessante ali é que, além dessa diferença morfológica, existe uma diferença, né, nos habitats e no nicho ecológico da larva com o adulto. Ali o habitat e o nicho ecológico vão ser bem diferentes. Nós temos, por exemplo, larvas aquáticas, né, de mosquitos, né, que são bem diferentes dos mosquitos adultos, né, que tem um ambiente, está presente no ambiente terrestre. E a alimentação, o nicho ecológico também vai ser muito distinto. Então, em insetos com metamorfose completa, você vai ter larvas e adultos, né, e insetos adultos possuindo habitats e nichos ecológicos bem diferentes. E qual vai ser a vantagem disso? A vantagem, galera, né, é que eles não vão competir entre si. Esses diferentes estágios de vida da mesma espécie não vai competir. Então isso garante uma maior sobrevivência desses animais, né, e a capacidade deles explorar diferentes nichos ecológicos e possuírem diferentes adaptações para esses diferentes habitats. E aí a gente volta para a questão, né? Este número, né, esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies por qual razão? Pela razão de que as larvas e os adultos não compartilham nichos ecológicos, não compartilham habitats, eles podem explorar agora habitats bem diferentes e não vai haver competição entre a larva e o adulto, né? Então, garante uma maior sobrevivência desses animais. Então, a alternativa que tem a ver com toda essa explicação que nós tivemos agora é a alternativa C. Há uma exploração de diferentes nichos, além de diferentes habitats, tá? Evitando a competição entre essas fases de vida. Beleza, galera? Bom, a gente termina a nossa aula aqui e nos veremos na nossa próxima aula para a gente resolver outras questões de biologia, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quem quiser também pode me seguir no Instagram. Beijo, galerinha!